Vamos lá, gente. Terceira parte, diabetes mellitus, tá? Então, voltando aqui falando sobre o armazenamento, tá? Da insulina, certo? A gente sabe que a gente tem que manter ela numa temperatura ideal, tá? Para a sua conservação, tá bom? Também lembrando, não congelar, insulina a gente não congela, evitar o sol direto, tá? Ela tem que ser mantida na temperatura ambiente, tem que ser menor de 30 graus por até 30 dias, tá? Após esse uso, mesmo que haja conteúdo, deve ser descartado. Sempre anotar a data de abertura no frasco, né? Ou na caneta, sempre é bom. É como se fosse vacina, né? Transportar em bolsas térmicas, mas nunca em contato direto com gelo, tá? Então, você não pode pegar o frasco, digamos que você vai colocar dentro de um recipiente e aí você vai colocar gelo lá dentro. Não, não pode colocar gelo direto, tá? No frasco, tá bom? Então, vocês não podem armazenar justamente a insulina junto com gelo, tá? Então, fica aí essa observação, tá bom? Com relação ao armazenamento da insulina. Umas observações que a gente tem que ter com relação à insulina, né? Não utilizar a insulina com alteração de cor, que a gente já falou, né? Se você vê que tem algumas partículazinhas, alguns grumos, né? Só com exceção do NPH, porque ela tem essa leve, ela tem levemente uma turva, né? E ela deve ser homogeneizada antes do uso, ou seja, o que que você tem que cuidar? Digamos que aqui fosse uma insulina, né? Aí lembrando que a insulina NPH, ela tem uma coloração, uma turva, né? Ela tem um aspecto diferente da regular, tá? Então, a insulina NPH, ela é uma insulina de manutenção, então você olha o frasco, você vê lá aquela meio turva, ela é assim mesmo, e às vezes ela tem essas pequenas micro assim, fica aquela turva, e você levemente tem que homogeneizar ela, né? Então, como é que você faz? A gente sabe, todo mundo sabe, você não sabe, vai saber agora que a gente não vai pegar qualquer tipo de medicamento e agitar, né, como se fosse um todinho, né, uma bebida láctea, né? Então a gente sabe que a gente vai rolar suavemente, que é justamente homogeneizar, né? Então essa forma que a gente faz para homogeneizar as medicações e a insulina não vai ser diferente, tá? Então, não expor a insulina ao calor excessivo, por exemplo, vai botar no carro fechado, no sol direto, né? Monitorar com frequência a glicemia capilar, especialmente ao iniciar, né, ou trocar esquemas de insulina. Sempre estar verificando como é que está essa glicemia, tá? E outra, gente, vai garantir a educação do paciente, da família e do cuidador, né? Porque, assim, imagina você viver com alguém que é hipertenso, que é diabético, que você tem que ter controle na alimentação, nos hábitos. Então, tem que ter, a família tem que participar também, né, desse tratamento, porque a pessoa já está naquela condição e não encontrar apoio, complicado, né? Bom, aqui mostrando para vocês a questão da insulina novamente, só para reforçar a questão da insulina. Fechada, refrigerada, nunca congelar. Temperatura 2 a 8 graus Celsius, tá? O insulina está em uso, pode permanecer na temperatura ambiente, mas até 30 graus. O sol daqui de Roraima já era, né? Hoje fez 38, amanhã vai fazer 38, né? Então, tem pessoas que usam canetas, tá? Individuais, nunca compartilhar na caneta, tá bom? O descarte de recipientes para perfuro cortante, conforme a nossa RDC 222, tá? 2018, pessoal. Quem não assistiu essa aula, assista, já está lá na plataforma, tá bom? Horário de aplicação, então, a regular tem que ser 30 minutos antes da refeição. Memoriza isso, porque existe questões que ele pode falar que é depois da refeição, tá? Mas a insulina regular, ela tem que ser antes, 30 minutos antes de qualquer refeição, tá bom? E a NPH geralmente pela manhã e à noite, dependendo do esquema. Então, vai depender muito do médico, tá? O monitoramento da glicemia capilar antes dos ajustes de dose, educação do paciente, família, como a gente já falou, né? Reconhecer sinais de hipoglicemia. Como eu disse, o diabético, ele tanto pode ter uma hiper, como também pode ter uma hipo. E aí, como é que você vai identificar? Tremor, sudorese fria, confusão, taquicardia, né? E como vai agir, que é poder verificar a glicemia e fazer a conduta, né?
Bom, com relação à estratificação de risco que acompanha na atenção básica, né, é importante a gente trazer aqui as ações da atenção básica, por quê? Porque são pacientes que devem ser acompanhados pela atenção básica barra atenção primária, né? Então, quando tem um baixo risco de diabetes, quando está controlada, né, sem complicação, tem que adesão ao tratamento, então a gente bota como ele é um baixo risco. Mas quando o alto está risco, quando tem presença de complicações, então é um paciente que tem problema de rinopatia, de retinopatia, tem a nefropatia, tem a neuropatia, tem a dificuldade do controle, tem outras comorbidades, de repente ele é um hipertenso, né? E aí é um paciente de alto risco, tá? E aí tem que ter uma atenção multiprofissional, não é só para o enfermeiro, é para todo mundo, e todo mundo é equipe de saúde da família, né? Médico, enfermeiro, dentista também entra, tá? Farmacêutico, educador, e tem outros, tem muitos que podem entrar dependendo de cada caso, né? E vamos exercitar, né? Então, gente, bora lá? Vamos para a questão, né, de diabetes mellitus. Então, vamos lá. Questão 6: a respeito da administração de insulina no tratamento do diabetes mellitus, assinale a alternativa correta. Então, ele está pedindo correta, tá? Tem muito cuidado que na prova ele pode pedir incorreta e você achar, e confundir a correta com a incorreta. Mas nessa questão aqui, ele está querendo a correta, tá? Vamos lá. Alternativa A: a insulina deve ser aplicada preferencialmente por via intramuscular devido à rápida absorção, né? Alternativa B: a insulina NPH deve ser agitada vigorosamente antes do uso. Letra C: o rodízio dos locais de aplicação previne complicações com a lipodistrofia. Letra D: a insulina regular deve ser administrada imediatamente após as refeições. A letra E: a insulina em uso deve ser mantida sempre refrigerada entre 2 graus e 8 graus Celsius, né? Então, uma questão aqui, né, não tão difícil, né, gente? Vocês, né, viram aqui a questão de como deve armazenar, né, a insulina, né? Vocês viram que a insulina, nós temos a insulina NPH, nós temos a insulina regular, não é? E aí a gente sabe que essas insulinas, elas devem ser, né, armazenadas, né, corretamente para o seu uso, né? Então, aqui na alternativa A, está dizendo que a insulina deve ser aplicada preferencialmente por via intramuscular. Gente, a gente viu que a insulina não é por via intramuscular, não é? A gente sabe que a intramuscular, ela é uma ação bem mais rápida do que a subcutânea, mas a insulina, ela é administrada, tá? Não por via, entendeu? Intramuscular. Ela é, né, por via, né, subcutânea, né? A subcutânea. Então, é subcutâneazinha aqui, então sabe que essa questão aqui, ó, tá errada, né? Vamos para B. Vamos lá para B, vamos para B. O que que a B está dizendo? A insulina NPH deve ser agitada, vírgula, antes do uso, né? A gente viu, né? Eu acabei de dar o exemplo que não é todinho, entendeu? Não é bebida láctea. Então, ó, nada de agitar frasco de insulina, tá bom? Bom, letra C: o rodízio dos locais de aplicação previne, entendeu? Complicações com a lipodistrofia. Exatamente, a lipodistrofia. Ou seja, se você ficar aplicando no mesmo local, você vai estar desenvolvendo uma perda do tecido subcutâneo, né? Ou seja, você não vai conseguir, né, ter uma boa absorção. Então, realmente, né, o nosso gabarito é a letra C. Que não é a D, né? E por que que não é a E? Bora ver, né, gente? Então, a letra D, a insulina regular deve ser administrada imediatamente. A gente viu que não é administrada imediatamente. Aí deve ser administrada 30, né, minutos, né? Isso, ó, 30 tá horrível, né? 30 minutos, né?
aprender a mexer com canetinha, né não? 30 minutos, né? Então, 30 minutos, não é isso? Então, ó, aqui, ó, é rápido. A insulina em uso deve ser mantida sempre refrigerada, insulina em uso, né? Olha só a temperatura, isso não é uma temperatura de uma insulina que está sendo usada, né? Então a gente tem que ser até 30 graus. Então aqui, ó, errado. É isso? E o nosso gabarito realmente é a letra C, né? Lembrando que o uso, né, até a temperatura ambiente é até 30 dias, bem lembrado, tá? Então, nosso gabarito é a letra. Ui, saí, né? Letra C. Volta. Vamos lá. Então, nosso gabarito é a letra C. Você pode apagar aqui. Ok, vamos lá. Continuando, vamos para. Vamos ver se tem mais questão. Ah, tem mais uma questão, né? Vamos exercitar. Vamos lá, vamos exercitar que quanto mais a gente exercita, né, mais fácil a gente consegue absorver o conteúdo. Questão 7, né? No que se refere aos locais de aplicação da insulina, é correto afirmar que, letra A, o abdômen apresenta a maior absorção mais rápida e estável da insulina. Letra B, os braços apresentam a absorção mais lenta que a região glútea. Letra C, as coxas são indicadas apenas em crianças devido à área reduzida. Letra D, as nádegas apresentam absorção mais rápida e por isso que devem ser priorizadas. E letra E, o rodízio de locais não é recomendado, pois altera a farmacocinética da insulina. O que é que vocês acham? Qual local que vocês consideram de maior absorção para a insulina, né, gente? Bora lá, né? Então, né? A gente sabe sim, que o abdômen ele apresenta maior absorção, né? E é mais rápido, né? Estável, porque se lembra que a gente falou que a maior concentração de tecido adiposo, né? É aonde? Na região, né? Abdominal, não é isso? E a gente sabe que a insulina, ela é absorvida onde? No abdômen, né? Ou seja, maior no abdômen, no tecido adiposo, né? E a gente sabe que tem mais concentração no abdômen do que, né, na perna, né, em outro local. Então, gente, não é. Eu adoro isso, sabe por quê? Vamos lá? Aliás, perdão, a letra abdômen, absorção. Eu acho que foi aqui, ó. Cadê o gabarito? Braço, não, comentário, abdômen, né? Letra C. Acho que eu aqui errei aqui. Foi o quê? Foi na hora de colocar as questões, tá, gente? Vou fazer aqui uma correção, viu? É abdômen, que é que eu coloquei como fosse a letra C, mas na C não. É a A. Esse bonequinho aqui subiu errado, viu? Mas o gabarito aqui, abdômen, é a malabsorção, é a letra A. Vou até fazer essa correção, tá? Não estão errados, não. Vocês estão certos para quem botou letra A, viu? É só fazer aqui que você, na hora que foi esse bonequinho aqui subiu para o C, é para o A. Vou até fazer essa alteração aqui na hora que eu for colocar esse material lá, tá? É o abdômen, sim. Os outros não são absorção rápida, viu? Vocês estão certos, tá? Não vou pensar que estão errados, não. Vocês estão corretos, viu? Uma absorção é na A mesmo, tá? Na hora que a gente vai montar aqui os slides, vai querer fazer enfeitar o bonequinho subiu na letra errada. Mas vamos para a próxima, tá? Vocês estão certos, só fazer essa correção. Vamos aqui pensar na insulina. Na insulina, aqui, a insulina regular, tá, gente? A gente está falando da insulina regular. A gente sabe que a ação da insulina regular é uma e a ação da insulina NPH é outra, tá? Então, memoriza aí. A insulina regular, ela possui o início de ação, o pico e duração característicos, assinala a alternativa que apresenta corretamente esse parâmetro, né? Lembra que a gente falou que a insulina regular, ela tem um pico, ela tem uma ação, né? E ela tem um início de pico, tem uma ação e tem o início do pico, né? Que é a duração. Então, quando chega um paciente lá na emergência, por exemplo, que está com a glicemia alterada, então se existe uma opção
de insulina. Que opção seria essa? Seria justamente a insulina regular. Por quê? Porque ela tem uma ação muito mais rápida do que a NPH, tá? Então, a insulina de ação, ela tem um início. Qual seria esse início? Vamos ver aqui a alternativa, tá? Bom, aqui nós temos o início de 30 minutos, com um pico de 2 a 3 horas, duração até 6 horas. Nós temos aqui o início de 1 hora, com um pico de 6 a 8 horas, duração de 12. Nós temos um início de 15 minutos, com um pico de 4 a 5, a duração até 8 horas. Temos o início aqui de pico, né? O início de 2 horas, um pico de 8 horas e duração até 18 horas. Temos aqui a letra E, que é início de 5 minutos, com pico em 30 e duração até 1 hora, né? Então, a gente sabe que o nosso, né, gabarito, sabe que a duração dessa insulina, né, ela começa o início, né, ou seja, de novo, eu acho que foi trocado o meu gabarito, porque botou aqui, não é letra B? É? É não. É aqui, ó. Início, tá vendo? Na hora que foi subir aqui, gente, tá? É aqui a letra A de novo, viu? De novo fazer a correção. Esse bonequinho aqui na hora. Porque quando eu vou montar aqui os slides, se eu mudo de computador, ele altera tudo aqui. Mas a insulina regular, repetindo aqui, tá? Ela tem um início de 30 minutos quando a gente começa, porque começa de 15 a 30, então o início, mais ou menos 30 minutos começa. E ela tem um pico de 2 a 3 horas que dura até 6. Ela é rápida, mas a duração dela não é tanto como as outras. Lembrando que a gente tem a insulina regular e temos a outra que é a ultra rápida. A gente não pode confundir a insulina regular com a ultra rápida, entendeu? Que a ultra rápida, realmente o início dela é bem mais rápido do que a regular, tá? Mas aqui, só para lembrar para vocês que tem que memorizar a ação da regular NPH, a ultra rápida, tá? Mas lembrando que eles pedem muito no questão de concurso a ação e a manutenção dessas insulinas, tá? Outra questão aqui que eu pedi para colocarem, deixa eu ver aqui, um paciente com diabetes mellitus é orientado quanto, agora armazenamento, tá? Qual a orientação que está correta? Então, que orientação você daria para uma pessoa que é insulino dependente, tá? Bora lá para a letra A. A insulina deve ser mantida no congelador para maior durabilidade. Para estar no congelador, né? A gente falou que insulina não se bota em congelador, né? Vou até ver se o bonequinho subiu o gabarito certo aqui. Vou até fazer essa correção, até falar para o pessoal para quando ele for montar, cuidado, tem que ser nesse computador, porque se for no outro, sai alterando tudo. Aqui, a insulina em uso pode ser mantida fora da geladeira, protegida do calor e da luz. A letra C, a insulina deve ser sempre guardada em recipientes metálicos. Hein? Letra D. A insulina NPH em uso deve ser descartada após 10 dias? A gente não viu que é 10 dias, né? A insulina deve ser mantida em bolsas térmicas com gelo direto em contato com o frasco, né? Gente, a gente viu aqui que a insulina deve ser mantida no congelador? Não, né? Aí sabe que não, é a nossa alternativa, letra A. A insulina em uso deve ser mantida fora da geladeira e protegida do calor e da luz, não é isso? Então, esse é o nosso gabarito, tá? Porque a insulina, ela tá lá mantida, ela tem que estar bonitinha, tem que estar na geladeira, mas ela tem que estar protegida do calor e da luz. Então, por que que não é alternativa A? Porque não se coloca a insulina na geladeira lá no congelador, lá onde fica a parte do gelo, tá? Não pode. Então, a insulina deve ser sempre guardada em recipiente metálico. De jeito nenhum. Então, a gente não se guarda insulina em um recipiente metálico. Letra D. A insulina NPH em uso deve ser descartada após 10 dias? Não. Lembra que a gente falou? É 30 dias. Não tem número, vai ter questão, tá? 30 dias. Ah, mas ainda tem um pouquinho, ainda sobrou. Não importa. Ela tem que ser descartada, tá? Insulina não deve ser mantida em bolsa, ela pode ser mantida assim em bolsa térmica, não em recipiente. Mas o que está errado nessa questão é o gelo. O gelo dá contato direto com a insulina. Então, em uso ambiente, longe do calor e da luz, né? Ok?
Bom, aqui de diabetes, tá? A gente deu aqui para vocês. A gente vai ter agora, vamos ver o nosso tempo, nós ainda temos um tempinho. Eu preciso falar com vocês sobre a mudança que a gente teve de hipertensão, tá, gente? E a gente precisa, né, conversar com vocês sobre essa mudança, por quê? Porque a gente já teve a aula de hipertensão, né? Eu acho que a gente teve numa quarta, quando foi numa quinta, né? A Sociedade Brasileira de Hipertensão, junto com a Nefro, junto com a Vascular, junto com todas as associações, alterou, alterou o parâmetro da hipertensão. Então, assim, ficar esperto, porque com certeza vão querer coisa nova na sua prova. Então, pergunta assim: o que que foi que mudou então, professora? Gente, parâmetro, tá? Lembra que a gente falou na aula de diabetes, de hipertensão, diabetes já foi de hipertensão, que existia, né, os parâmetros, né? Lembra que a gente falou que uma pressão arterial menor de 120 e 80 milímetros de mercúrio era considerada ideal, né? E a pressão arterial de 120 até, né, 139, entendeu? Ele era considerada normal, não é isso? Mudou, mudou tudo, meu Deus. Então a gente sabe, mudou. Desde que a gente está nessa maratona, essa jornada de concurseiro aqui com vocês, eu já vi praticamente, acho que três ou foi quatro mudanças que teve, né, com relação com os conteúdos, né? A gente teve a questão do PCCU, que a gente vai ter aula ainda, tá? Teve a questão, hoje mudou a mama, o rastreamento. Hoje foi ontem, foi hoje, não é? Foi arrastando a mama. Nós tivemos agora a mudança do parâmetro da hipertensão, então a gente é assim, tem que estar sempre acompanhando, porque senão a gente fica para trás, né? E você sabe que eles vão explorar questões da atualidade, né? Porque é para ver se você realmente está, entendeu? Sabendo, tá? Então, bora lá? Vamos para a aula de hipertensão rapidinho, né? Hoje a gente sabe quem está na maratona, gente. Hoje foi o último dia, né? Para quem como eu posso, para quem terminou, né? Quem se inscreveu, né? No concurso Sensa, hoje foi o último dia de pagamento. Então, quem foi, foi, quem não foi, só Deus sabe quando de novo, né? Mas tem outros concursos que estão vindo por aí, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? A gente vai falar de um pouquinho, tá? Da hipertensão. Só essa alteração que é necessário passar para vocês, tá bom? Porque como é importante por conta da, da atualização, né? A gente já sabe da atualização. Deixa eu ver aqui, fazer aqui o compartilhamento com vocês. Aí a gente vai falar um pouquinho da hipertensão, tá? Na verdade, a gente só vai apenas, não teve essa tanta alteração no sentido do mapa, do AMPA, entendeu? Mas o que teve foram os parâmetros, né? E aí muita gente se perguntou assim, eu recebi algumas mensagens de pessoas lá no meu Instagram, né, perguntando por que mudou, por que que aconteceu, né? Então, assim, se a gente for olhar direitinho, né, que na verdade, vendo por outra ótica, né, bem dizer assim, acho que estou passando direto aqui, né? Então, aqui, né? Eu acho que eu passei nesse primeiro aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa atualização das diretrizes da hipertensão 2025, tá? Saiu agora recentemente essa diretriz. A última eu tinha feito em 2020, já estava na época mesmo. Geralmente eles fazem essa alteração de 4 em 4 anos, né? Então, como a gente falou que a hipertensão é uma doença crônica não transmissível, que ela é definida por uma elevação persistente da pressão arterial, então, a gente sabe que qual é o parâmetro que a gente está, continua o mesmo parâmetro, tá? Maior ou igual a 140, eles não mudaram muito isso, tá? Com relação a sístole, né? E a diástole também não é maior ou igual a 90, né? A medida
com a técnica correta, pelo menos duas ocasiões, na ausência de medicação anti-hipertensiva, tratasse uma condição multifatorial, dependendo dos fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e psicossociais, né? Então, a definição da hipertensão tem de consolidado ao longo dos anos e foi mantida nos termos do descrito com relação às diretrizes brasileiras, né, de hipertensão, tá, arterial. Então, como eu falei para vocês, ele manteve, né? Eles manteram, deixaram tudo bonitinho, deixaram do jeito que estava 2020. Então, eles só mudaram o parâmetro. Então, as recomendações, a forma de diagnóstico, eles manteram. Por que que então ele mudou, né? Muita gente se perguntou isso. Aí você tem vários questionamentos. As pessoas perguntam assim: ah, é porque eles querem vender mais remédio, né? Eles vão. Gente, vamos analisar. A gente tem, como eu falei, tanto hipertensão como diabetes, ela é uma doença da saúde pública, né? Hábitos, entendeu? Então a gente sabe que a tendência é as pessoas elas ter alterações em certos tipos de parâmetros, como hipertensão e diabetes, por conta de que dos nossos hábitos. Vamos comparar a nossa população de hoje para 20 anos atrás? Não é a mesma coisa, né? As coisas mudam, né? E o que foi que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, da hipertensão fizeram? Eles simplesmente seguiram os parâmetros do último congresso que teve na Europa, né? O ano passado, 2024. Então, eles já usam esse parâmetro. A American Heart já usa esse parâmetro. A gente só fez se igualar. Porque os hábitos são diferentes. Se você for comparar, por exemplo, os europeus, ou então até os próprios americanos, eles comem mais iFood do que a gente, entendeu? Então, eles são práticos, eles não têm esse negócio de cozinhar, não. A gente ainda cozinha, né, alguma coisa. Eles não. Então, já tinha essa questão de baixar o parâmetro da hipertensão, né? Então, o que que foi que mudou, né? O que que ele colocou? Medida de pressão arterial, diagnóstico e classificação. Isso aqui é um recorte, tá, da própria diretriz. Também eu vou passar lá, vou deixar lá na plataforma para vocês darem uma olhada, entendeu? Então, recomenda-se, acho tão interessante que ele fala recomenda-se, não fala mas toda vez eles vão falar recomenda-se classificar a pré-hipertensão abrangendo valores, tá, entre 120 e 139. Olha só que ele mudou, né? Ou a diástole, isso falando da sístole, né? E a diástole entre 80 e 89. Então, no consultório, ou seja, a pessoa vai lá no consultório, vai receber o atendimento, vai verificar a pressão e deu esse valor. Com o objetivo de identificar precocemente indivíduo com risco e incentivar intervenções mais proativas e não medicamentosas para prevenir a progressão da hipertensão arterial. Então, o que que ele colocou? É um tipo de um alerta para a população, entendeu? O que que seria? Ele começar a trabalhar esse indivíduo a ter boas práticas, ele começar a ter uma vida saudável, começar a fazer atividade física, melhorar a alimentação, reduzir o sódio. Então, veja que ele colocou aí como não medicamentoso, para prevenir, né? Então, por isso que ele recomenda como fosse uma pré-hipertensão. Aí, então, quer dizer que uma pressão arterial abaixo disso, ele deixou de ser ideal e virou normal. Foi praticamente essa mudança que teve, né? E aí recomenda-se que o diagnóstico da hipertensão seja feito quando a pressão arterial no consultório for igual ou maior de 140. Permaneceu a mesma coisa, né? E maior do que 90. Então, permaneceu, né, essa mesma coisa, né? Em duas ocasiões diferentes, classificadas como estágio 1, 2 e 3, de acordo com o maior valor da pressão arterial sistólica e ou a pressão arterial diastólica. Ele não mudou o estágio 1, não mudou o estágio 2, nem mudou o estágio 3. O que foi que ele aumentou? O que que ele fez? Ele mudou o parâmetro do normal. Foi isso que ele fez. Ele pegou o normal e desceu, né? Ou seja, ou melhor, pegou o ideal, né? E subiu para o normal, né? Ou seja, lembra que na aula, quem for assistir a aula de hipertensão, está lá escrito que 120, né? O menor, 120, né? E 80 é o ideal. Abaixo disso é o ideal. Hoje já não é mais o ideal, é o normal. Então, se chegar uma pessoa com 120 e 80, ele é o quê? É um pré-hipertenso. Agora ele é assim, tá?
Então, recomendo-se usar o melhor aparelho que você usa, o automático, não é aquele de pulso, não, tá, gente? É aquele que é do braço. Ah, mas eu posso, por exemplo, eu sou hipertensa e eu utilizo ele, né? Antes de vir para cá, eu verifiquei, estava um pouco alta a pressão, fui tomar a medicação, né? E aí você vai verificando para ver. Então, o que que acontece? Tua vida agitada, estresse, sedentarismo, alimentação, vai ocasionar um aumento da pressão arterial, né? Aí ele recomenda usar o mapa, o MRPA, que a gente viu isso na aula de hipertensão, né? Para confirmar o diagnóstico, entendeu? Então a gente sabe que vai fazer essa monitoração ambulatorial da pressão, vai fazer monitoração residencial, que é quando você tem um aparelho na sua casa, que vai estar verificando, entendeu? Então, assim, uma forma para vocês não esquecer que o parâmetro mudou. Então, a gente vai, com certeza, eles vão explorar mais as diretrizes de 2025. E aí vai ficar até, aí vocês perguntam, e vai ficar até, vai abaixar mais ainda, né? A gente não sabe como é que vai estar daqui a 4 anos a nossa população. Mas eu acredito que esse aí é o limite que vai ficar, né? E a gente trabalhar os nossos pacientes, né? Para mudanças de hábitos, que é isso que é importante, né? Bom, aí o que que ele recomenda de medidas terapêuticas, né? Então, ele recomenda o seguinte: se acaso a pessoa chegar lá no consultório e tiver uma pressão arterial menor, olha só, menor, de 130, né? Que é a sístole, né? E a diástole 80. Então, pacientes com a pressão arterial entre essa faixa, né, de 139, então, ele tem um risco, né, de acidente, de risco cardiovascular, né, muito alto. Então, digamos que se eu chegar uma pessoa até 130, 80, é aquela coisa assim, tá bom, né, controla, mas tá um pré-hipertenso. Aí, se chegar a 139, 80 não é hipertenso, mas tem um risco. É como se fosse assim, igual na diabetes, a pessoa está com um pé lá dentro, já está com o pé lá dentro, entendeu? E aí tem metas, e qual é a meta? Então, se por acaso recomenda-se que se o APA tivesse, tem que chegar a 130, 80. Então, uma pessoa hoje, que já é hipertensa, já está fazendo medidas terapêuticas, já está, ela não pode, ela tem que estar mantendo sua pressão arterial 130 e 80. Esse é o ideal, né? Ou seja, para ele não ter risco de problemas cardiovasculares, como infarto, um AVC, entendeu? Então, essa é uma recomendação. O que que aconteceu? Saiu abaixando os parâmetros, né? Então, recomenda-se que o paciente que não tolere a meta é ficar abaixo de 130. Então, reduzir a PA o valor mais baixo que puder. Reduzir a pressão arterial. Essa é o objetivo que veio a diretriz. Então, reduzir essa pressão arterial. Ou seja, quem já é hipertenso, ela tem que ficar no padrão, né, de 130, não deve passar de 130. É o ideal, é a meta. E eu vou ser sincera, vai ser uma baita de um trabalho, viu? Então, o que que vai recomendar, né? São medidas que não são medicamentosas. Então, se o indivíduo ele chegar com a pressão arterial, mas se ele chegar com a pressão arterial abaixo de 120, vamos dizer que chegue 110, né? 110 e 70, um exemplo, né? Minha pressão, o pessoal falava que era baixa, né? Hoje já não está mais baixa, né? Ela é considerada normal e essa pressão ele vai precisar tomar medicamento, mas a gente sempre dá aquela orientação, faz uma recomendação, né, para ele, né? Aí, no caso, recomenda o tratamento medicamentoso após 3 meses, por exemplo, nas medidas, né, não medicamentosas, para indivíduo que está com a pressão arterial 130 e 139, né? Que tem um risco alto de cardiovascular. Então, vai começar o tratamento, entendeu? E recomenda o início medicamentoso para indivíduos que estão com a pressão 140 a 90, né? Porque assim, e recomenda um tratamento medicamentoso para paciente com a pressão alterada após 3 meses, né? Ou seja, digamos que ele continua ainda com a pressão elevada, não conseguiu reduzir, aí ele vai para medicamento. Existe uma polêmica com relação a essas mudanças, porque acha que é para vender medicamento, aquela coisa, mas se a pessoa não está conseguindo reduzir sem medicamento, vai ter que partir para o medicamento mesmo, né? Para reduzir,
entendeu? E aí, essas são as metas, tá? Então, recomendo essa meta, tá? Para ficar bem claro para vocês, com relação à hipertensão, tá? Arterial, uma mudança que teve. Então, a meta é deixar essa pessoa com a pressão arterial abaixo de 130/80, tá? Isso está falando para pacientes que têm com a pressão arterial. Ele tem que ficar com a pressão arterial, por exemplo, assim, minha pressão é 130, 139, mas não chega a 140, tá? Mas tem que manter o padrão qual é agora, menor de 130/80, né? Eu acredito que vai ser um grande desafio para a saúde pública, né? Sabendo que a gente tem altíssimos de pessoas com hipertensão, né? Eu digo por experiência própria, tá? E por ser uma hipertensa também, né? Então, assim, a gente sabe que o parâmetro que ele mudou é justamente para ser um alerta para a população, né? Para a população ela ter esse cuidado maior, né? Com a pressão arterial, né? E aí ele tem aquelas medidas. Então, que medidas são essas não medicamentosas, professora? Ora, reduzir o peso, reduzir o sal, né? Fazer alguma prática, né, de exercício, entendeu? Fazer dieta. Então, essas são medidas não medicamentosas, tá? Que devem ser utilizadas para manter. Cuidado, mulheres, por exemplo, que usam anticoncepcional também tem uma diferença, porque quem sabe que o anticoncepcional ele tem um risco cardiovascular. Então, tem que ver um anticoncepcional que ele não tenha o hormônio, né, que favorece a problemas cardiovasculares, né, tem que ser progesterona, então tem que ter um hormônio só, tá? E aí a gente recomenda muito que essa mulher ela procura o seu ginecologista encaminhe ela, né, para o cardiologista, né? Se for o caso, ela for hipertensa e tomando concepcional, né? Então, assim, gente, é só para poder alertá-los, né, a vocês com relação à hipertensão, essa mudança que teve, tá? É só para vocês ficarem atentos, ok? E aí, vou deixar esse material lá para vocês, né? E aí, vamos para cima, tá, gente? Vamos para cima, porque a prova, né, daqui a praticamente, né? Nós temos um pouco mais de um mês, hoje é 24, né? A prova é dia 2, tá? E aí, nós vamos fazer o mês de outubro intensivão, tá? Então, já estou me organizando aqui, né, para na segunda semana a gente vai, na segunda semana de outubro, quando eu falo intensivão, gente, tudo indica que é aula todo dia, tá? Então, de segunda a sexta, né, eu estou me organizando aqui, tá? Para poder ver se a gente coloca, né, aula de segunda a sexta e fechar o nosso edital, tá? E aí, ó, bora pra cima, gente, e a prova tá bem aí na porta, viu? Tá bom? Então, um abraço, tá, a todos. Boa noite e até sexta-feira. Ó, sexta-feira, urgência e emergência, viu? Ó, vamos lá, RCP, viu? Cai muito, banca de concurso, tá? Beijos, até sexta-feira, se Deus quiser.